Os deputados e senadores ainda estão discutindo o projeto de lei do Congresso Nacional número 5 de 2015, que trata de permitir ao governo que modifique a meta fiscal para este ano, autoriza o governo a ter um déficit de 119 bilhões de reais. Deputado Aliel Machado, líder do partido Rede na Câmara. Nem o benefício a qualquer ministério para fazer qualquer tipo de acordo. Tanto é que, em nome do nosso líder Alessandro Molon, e quando nós tomamos a decisão, nós votamos inúmeras vezes contrário à posição do governo aqui. Podemos citar o caso dos aposentados, podemos citar outros vetos que nós não concordamos com a posição do governo. Nem por isso nós somos irresponsáveis e queremos afundar o país no momento de discussão aonde a credibilidade do nosso país está em jogo. A mesma metáfora usada por alguns eu quero usar aqui para dar um exemplo. Uma mãe sai com uma criança no sereno e essa criança pegou uma gripe. Essa mãe foi irresponsável. Nem por isso ela pode deixar de dar o remédio para curar essa criança, porque ela precisa ser curada. Nós passamos um momento de instabilidade aonde a maior crise que nós temos hoje, responsável inclusive pelo agravamento da crise política, pela crise econômica, é a crise política daqueles que querem o quanto pior, melhor. E nós da Rede temos um projeto e uma discussão para o nosso país e não vamos deixar isso acontecer. Vamos lá, vamos aos fatos. Ao contrário do que alguns aqui renegam, o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Paraná recomendou a desaprovação de contas do senhor Carlos Alberto Richa, governador pelo PSDB do Estado do Paraná. Foi aprovado pelo tribunal, pelo pleno, que são as indicações políticas, mas teve indicação. Sabe quanto era a previsão de superávit do Estado do Paraná comandado pelo PSDB? Era de 1 bilhão em 2014. Sabe quanto foi a lei mandada de déficit para a Assembleia Legislativa? Menos 2 bilhões. Mas ao contrário do que está sendo dito aqui hoje, a lei só foi mandada em 2015, em relação ao ano de 2014. Nós temos que ter coerência naquilo que nós defendemos. Não pode ser uma posição buscando apoio para cargos e muito menos para disputa eleitoral. Nós vivemos um momento de exercício do mandato e não de disputa eleitoral. Nós temos que ter responsabilidade e entender que o déficit que nós estamos tendo e estamos votando hoje é o dinheiro que não vai servir para pagar juro de banqueiro. Quem está aqui interessado em colocar em xeque programas sociais que tiraram milhões de pessoas da linha da pobreza, que levou comida para a mesa do trabalhador para poder pagar juro de uma dívida não auditada que vai atender ao interesse de banqueiro? A Rede não vai ter esse compromisso. Nós temos uma responsabilidade com o nosso país. Nem por isso deixamos de ter a independência de criticar a política econômica do nosso país. De maneira muito bem colocada pelo senador Requião, uma política leviana, uma política tomada infelizmente pela presidenta Dilma, que fez um discurso durante a campanha eleitoral e coloca um dos coordenadores de uma visão política equivocada do ponto de vista econômico. Isso nós não vamos concordar, vamos criticar, mas não vamos concordar em afundar o futuro do nosso país. Nós precisamos aprovar esse projeto de lei, ele está dentro da meta sim e da possibilidade legal, tanto é que se ele for aprovado, não terá crime, ao contrário do que foi dito aqui, que é comparar um crime cometido. Você não retroage a lei. Nesse caso aqui era uma previsão que não se deu, porque a arrecadação diminuiu, porque teve influência no câmbio, que tem a ver com as economias de outros países, que tem a ver com a economia global, que traz influências ao nosso país. O governo não arrecadou o que estava previsto. O que vocês estão dizendo é que é equivocado não ter aumentado os impostos lá atrás. A Rede também é contra a CPMF, porque sempre foi. Coerência é a palavra que tem que ser dita por aqueles que são responsáveis
por aqueles que sabem o momento que estamos passando e o que precisa ser feito. Portanto, eu votarei a favor desse projeto, senhor presidente, pela responsabilidade compartilhada. Este foi o deputado